Paz do Senhor, igreja. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27 e versículos 37, logo após versículo 45 até o 54. Quem estiver no teclado pode manter, me acompanhar, amém? Ficar atento, glória a Deus. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Versículos 45 a 54. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isso é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados e saíram dos sepulcros. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. A morte de Jesus. A cena da morte mais vista, mais contada, pintada, poetizada, contada de geração em geração. A morte mais famosa que a humanidade já ouviu. A cruz do meio, o Monte Caveira. Para muitos um cenário de horror. Para muita gente, algo escandaloso. Para muitos apenas uma história. Mas para a igreja e para o reino dos céus, aquele monte com 3 cruzes e a cruz do meio ali representada, era nada mais, nada menos do que um cenário de guerra. Uma guerra que começou lá no Jardim do Éden. Uma guerra que começou entre o reino das trevas e o reino da luz. Uma guerra que começou entre o príncipe deste mundo e o rei dos reis. Uma guerra que começou quando Satanás bolou um plano e disse: Eu vou levar todos para a morte. Mas agora no capítulo 3 e no versículo 15 do livro de Gênesis, Deus lança um decreto, uma profecia que diz: Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus fez uma promessa. O primeiro pregador da humanidade não foi Noé, não foi Moisés, foi o próprio Deus. E Deus tinha um plano perfeito para encerrar essa batalha, para ganhar essa batalha. E o plano de Deus era uma morte perfeita. Mas quem poderia oferecer uma morte perfeita? Quem poderia? Então ele veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas João no capítulo 1, versículo 10 escreve: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isaías escreve que ele era homem de dores,
rejeitado, do qual nós virávamos o rosto. Mas mesmo assim, Ele curou. Mesmo assim Ele ensinou, mesmo assim Ele amou, mesmo assim Ele ressuscitou. Mesmo assim Ele deu vista aos cegos. Mesmo assim Ele disse ao aleijado: levanta, pega a tua cama e anda. Mesmo assim Ele disse à mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Mesmo assim Ele amou. Mesmo assim a primeira palavra que Ele proferiu sobre a cruz da sete que Ele disse foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E por que Ele tinha que sofrer? Porque o plano de Deus tinha que ser uma morte de cruz. Porque o plano de Deus era esmagar e moer o seu próprio filho. Isaías 53, 10 diz: mas o Senhor agradou. O Senhor quis assim. Isso é um mistério que aponta para a graça. O Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Mistério da graça. Mistério que nós não compreendemos, a não ser pela fé. E agora, Jesus está na terra. Ele tem 12 apóstolos e muitos discípulos. E Ele sabe que é chegada a hora. E na última ceia, depois da última ceia, Ele canta um hino. E ao invés de cada um ir dormir, Jesus abre a porta, sai e diz: vamos para o Monte das Oliveiras. Aquela noite era fria, muito fria. Porque mais tarde, nós vamos ver as pessoas se aquecendo perto da fogueira. Jesus agora entra no Getsêmani. Ele pode entrar lá. Ele vai entrar lá para falar com Deus. Porque Adão foi expulso do jardim do Éden porque não podia mais falar face a face com Deus. Ele deve entrar lá. Porque por obediência ao Pai, agora ele vai suar gotas de sangue. Ele vai entrar no Getsêmani, lugar de prensa e lugar de dores. Porque o primeiro Adão teve que sair do paraíso, lugar de delícias, porque desobedeceu a Deus. Mas o segundo e obediente Adão entra no jardim do Getsêmani para obedecer a Deus. Ele deixa 8 na entrada do jardim, aponta para Pedro, Tiago e João e diz: vem comigo, vamos mais profundo, porque vocês precisam orar comigo. Orai e vigiai. Os 3 se assentam, tomados por sono, cansaço, tristeza e perturbação, eles adormecem. Mas Jesus vai orar, porque Ele sabe que a guerra acabou de recomeçar. E Jesus ora por 1 hora. Volta, os discípulos estão dormindo, e Jesus ora por mais 1 hora. Volta, os discípulos estão dormindo, a cena se repete. Quando Ele volta de novo, Ele diz: basta. É chegado o que me trai. Jesus já estava armado para a batalha. Jesus já estava armado até os dentes do óleo de Deus sobre ele, da unção do Espírito sobre ele. Jesus já estava armado. E Jesus deixou a si mesmo ali no jardim do Getsêmani quando disse: Pai, passa de mim esse cálice. Mas se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. Ele se levanta pronto. Ele se levanta como um soldado que já está treinado para a guerra e sabe que a hora de desembainhar a espada é agora.
E ele diz aos discípulos: basta. Chegam os soldados com tochas, porretes, prendem a Jesus. Mas os discípulos fogem com medo. Quem vai para a guerra sozinho? Jesus, no Getsemane, tinha a companhia do Pai, tinha a companhia dos discípulos e ainda tinha um anjo que o confortava. Agora o anjo já se foi. Os discípulos já se dispersaram. Mas ele ainda está com o Pai. Jesus é levado. E durante toda aquela noite, de quinta para sexta-feira, ele foi cuspido, esbofeteado, julgado ilicitamente na calada da noite. E agora Jesus é entregue para Pilatos, para Herodes. Nenhum mal foi achado nele. E agora o povo grita: soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Ele é levado para ser açoitado. Uma coroa de espinhos é colocada sobre a sua cabeça. Ele não tinha uma armadura de guerra. Ele foi despido. Ele ficou nu. Ele não tinha um capacete sobre a sua cabeça, mas uma coroa fincada sobre a sua fronte, o sangue descendo no chão. Agora, ele não tinha mais uma espada. Ele tinha uma cruz sobre os seus ombros. E pela via dolorosa, ele começa a subir. Já amanheceu. O dia está claro. E agora ele tem Simão Cirineu que o ajuda a carregar a cruz. Mas a hora terceira, às 9h da manhã, ele já está deitado sozinho. Um prego é colocado sobre a sua mão direita. O outro prego sobre a sua mão esquerda. Junta os seus pés, atravessam o prego sobre os seus pés. E é o que acontece agora. É o que diz quando nós cantamos assim: onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Cante, igreja. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Versículo 40, versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, Rei dos Judeus. Quem passava por ali e olhava para a cruz da esquerda e para a cruz da direita, lia porque o que é que aquele sujeito fez para estar crucificado. Eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo.
Mas quem lia a inscrição da cruz do meio, lia: este é Jesus. Jesus não falava, mas a cruz gritava: quem está aqui crucificado é o grande eu sou. Ele não está crucificado por nada que ele fez. Ele está crucificado porque ele é. Ele não está crucificado por algo que ele deixou de fazer. Ele está crucificado porque ele pode oferecer um sacrifício perfeito. Ele está preso aqui por esses cravos e por esses pregos. É porque ele é o grande eu sou. Ele é o pão da vida, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a fonte, ele é a água, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele é o príncipe da paz, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. É porque ele este é Jesus. Estava exposto. No dia anterior, Jesus havia sido levado até Pilatos, e Pilatos diz: diga-me, você sabe muito bem que eu tenho poder para te soltar. Fala para mim, você é o rei dos judeus? Jesus olha para Pilatos e diz: ei, o meu reino não é deste mundo. Então quer dizer que você é rei? Eu nasci para dar testemunho da verdade. E agora, a cruz estava ali, dando testemunho da verdade. Que verdade é essa? A verdade que há um pecado que mata o homem. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que verdade era essa? Que a maldição da cruz estava ali, mas Jesus estava nela cumprindo a nossa sentença para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. A verdade estava ali. Versículo 45. Isaías diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus está na cruz, pendurado, sangrando, machucado, exausto. E agora, os malfeitores e aqueles que estão embaixo dizem assim: ei, você não é Deus? Desce daí. Salva-te a ti mesmo e salva nós também. Ele fica em silêncio. Ele é escarnecido, zombado. E as pessoas dizem: está vendo? Ele se diz ser o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o Filho de Deus. E agora está sendo castigado pelo próprio Deus. Mas Isaías já havia esclarecido: não é castigo de Deus, não. Sabe por que essa cruz? Sabe por que essa coroa de espinhos? Porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O dia vai passando e o sol do meio-dia brilha, aumentando o sofrimento dos 3 crucificados e daqueles que estavam ali. Mas de repente, ao meio-dia, aconteceu algo que nunca houve sobre a terra. Quando Jesus nasceu, no meio da noite, uma luz intensa brilhou, dizendo: a luz chegou no meio das trevas. Mas agora Jesus está morrendo. E toda a criação se manifesta como um luto. Como quem diz: nós reconhecemos o que está acontecendo aqui. O céu se cala.
os anjos se calam. Não há mais som nos céus. Não há mais sol nos céus. Mas quem olha para cima não vê o sol que alumia a terra, mas vê o sol da justiça pendurado no madeiro. O sol escureceu para mostrar: eu vou deixar de brilhar para que o sol da justiça seja o centro, para que o sol da justiça brilhe, para que o sol da justiça cumpra o que o profeta Malaquias escreveu sobre ele. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu. E as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. O oceano secou. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sofrendo pela ira de Deus derramada sobre ele, pela justiça de Deus se cumprindo sobre ele. E esse sofrimento começa no Getsemane. Esse sofrimento começa quando ele soa gotas de sangue, porque antes dos chicotes dos soldados ferirem as costas de Jesus, a mão de Deus esmagou a sua alma. E Jesus disse: seja feita a sua vontade. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E agora, quando o céu se cala e há trevas sobre a terra, alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou esponja, embebeu em vinagre e, pondo numa cana, davam-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. O soldado de Deus estava resistindo bravamente à batalha. Satanás e o inferno, em alvoroço, querendo saber o que é que aconteceria nos próximos minutos e nas próximas horas. Mas por revelação de Deus, Paulo escreve à igreja de Colossos no capítulo 2. E em Colossenses 2:15, se alguém puder colocar, diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Todas as vezes que
E há uma guerra. Naquele tempo, Paulo usa uma linguagem para que a igreja entenda o que é o sacrifício de Cristo. Todas as vezes que havia uma guerra, o capitão vencedor colocava o seu pé no pescoço do capitão perdedor e dizia: me dá todas as suas armas, passa a sua espada, passa seu escudo e tudo que você tem. E esse tudo que você tem que fere o meu povo. Agora Jesus está na cruz e está dizendo para o diabo: passa para cá todo o domínio que você tinha até agora sobre a morte, porque esse domínio não é mais seu, porque eu estou morrendo aqui agora para matar a morte. Jesus estava na cruz despojando os principados. Jesus estava na cruz no meio-dia despojando as potestades. Jesus estava na cruz despindo o inferno. Jesus estava na cruz tirando as armas do inferno. Jesus estava na cruz dando poder à igreja. Jesus estava na cruz nos autorizando a triunfar sobre a morte. E Ele, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. A profecia de Gênesis 3,15 ecoa sobre milhares de anos e para na cruz do Calvário. Deus fala: nascerá um da semente da mulher. E agora Jesus pede: tenho sede, e ele bebe vinagre. Só faltava isso para se cumprir as escrituras. Ele olha para o pai e diz: pai, eu estou ouvindo a sua voz lá no Gênesis dizendo que vai nascer um, e eu nasci. Eu estou ouvindo a sua voz lá em Gênesis 3,15 dizendo para Adão e para Eva o seguinte: que eu esmagarei a cabeça da serpente. Eu acabei de esmagar. Então, pai, está feito, está feito, está consumado. Aleluia! Está consumado. Quando Jesus diz está consumado, Ele clama outra vez. Versículo 50. Com grande voz, Jesus dá um brado. Jesus dá um brado. Que brado é esse? Será que ele falou alguma coisa? A Bíblia diz que Jesus dá um brado. Todas as vezes que o capitão vencedor vencia a guerra e olhava todos os seus inimigos mortos no chão, ele se afastava e gritava o nome do seu exército. É como se Jesus tivesse arrancado uma espada e dado um brado de guerreiro. Mas esse brado não foi de dor. Esse brado não foi de agonia. Tem gente que pensa que foi o último suspiro de agonia. Tem gente que pensa que foi suspiro de dor. Foi um brado de vitória, igreja. Foi um brado de vitória. Ele diz para Deus: a guerra está acabada. Eu venci. E entregou o Espírito. Jesus não morreu asfixiado. Jesus não morreu de hipovolemia. Jesus não morreu de sofrimento intenso. Tudo isso aconteceu com ele? Aconteceu. Cada vez que Jesus tinha que falar na cruz, ele tinha que fazer assim um esforço, porque os seus pulmões estavam comprimidos. A fraqueza era enorme. Todos os crucificados morriam asfixiados. Ou, para acelerar a morte, os ossos iam sendo quebrados e acelerava o processo de asfixia, porque o peso caía sobre eles. Mas Jesus não. Jesus disse assim: ninguém me toma a minha vida. Não. Eu a dou. Pai, eu já cumpri o decreto. Recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Tombou a cabeça. E agora, Deus recebe o espírito. Mas o pai que havia ficado em silêncio, era 3 horas da tarde.
O pai que havia ficado em silêncio até agora começa a responder com glória. A palavra glória significa peso. Ele começa a responder com glória. Caifás, Anás, mandaram crucificá-lo. O véu do templo agora se rasga de alto a baixo. Livre. Todos aqueles estão livres. Essa é a nova Páscoa, nós estamos livres. Nós podemos passar não mais pelos portões do Egito, mas pelos portões celestiais. Por isso, meus irmãos, entremos com ousadia, com confiança, diante do trono da glória, com ousadia, com confiança. E agora, a Bíblia diz no versículo 51, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Sinais no céu, sinais na terra, sinais embaixo da terra. As pedras tremeram. As pedras estavam dizendo: se existe algum fundamento grande, se existe algum firmamento grande, este é Ele, não somos nós. Se existe uma rocha inabalável, não somos nós, a rocha inabalável é Ele, porque nós estamos tremendo diante dEle. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Para que foi que Jesus morreu? Para anular o plano imperfeito de Satanás da morte. Jesus agora, Deus está respondendo com glória. Alguém tem dúvidas que este plano perfeito foi eficaz? Santos que já morreram. Deus Pai dá uma ordem aos corpos dos santos. Há um reboliço na terra. E eles ressuscitam. E entram pela cidade de Jerusalém. Preste atenção. Eles entram pela cidade de... Há poucas horas atrás, quem havia saído de lá para morrer? Quem havia saído das portas da cidade para morrer? Jesus. Agora os santos estão entrando vivos pelas portas da mesma cidade. Oh, você não entendeu. Você não entendeu. Irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Ele saiu, mas nós entraremos na Jerusalém celestial, vivos, triunfantes. Ah, meus irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque é o soar da última trombeta, e a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos transformados. Ah, meus irmãos, convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito: gravada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? A eficácia, o testemunho. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E o centurião vendo, e o centurião vendo, e o centurião... O que é a fé? Ora,
fé é o firme fundamento daquilo que eu vi, daquilo que eu espero. Mas o centurião vendo, o centurião ficou convencido. Mas a igreja do Senhor não está, a igreja aqui do Templo Sede de Caratinga, está diante da cruz agora? Há tremor aqui agora? Há terremoto aqui agora? Existem 3 testemunhas na terra e 3 testemunhas no céu. As 3 testemunhas da terra são o Espírito, escreve o apóstolo João, a água e o sangue. Fé não é convencimento. Milhares e milhares de cruzes foram erguidas ao longo da história da humanidade. Quem é que diz para mim que a cruz do meio daquele homem nazareno, filho de José o carpinteiro, é a cruz que me salva? Quem é que me convence que aquela cruz é diferente de todas as outras cruzes? Pedro também foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Os mártires da igreja primitiva foram crucificados. A história diz que centenas de pessoas até o ano 70 foram crucificadas por dia. O que aquela cruz tem de diferente? O Espírito Santo me pega pela mão, me leva até o Calvário, me coloca aos pés do Calvário e diz: olha para esta cruz, porque é desta cruz que vem a tua salvação. E o mesmo Espírito Santo desnuda a minha alma e me mostra a minha miséria. E Ele me faz entender que eu preciso daquela cruz. E eu consigo ver. E eu consigo sentir. E eu consigo me arrepender. E eu consigo glorificar o mistério da graça de Deus que me resgatou, que me salvou. E eu consigo verbalizar isso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque na sua nudez tu estavas vestido de santidade. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. O Espírito Santo me conduz e fechando eu os olhos meus, posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, que é tão difícil explicar. Como é que possa aguentar sofrer assim? Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo. Cante, igreja. E sabendo eu, deixa o Espírito Santo te conduzir até o Calvário. No Calvário a cura. Eu não me conformo. Quando eu penso nisso eu choro. Ainda estou aqui parado. Olho para as suas mãos e lembro.
mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu. Ele é digno de toda adoração, para dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, glória a Deus por isso, furadas, obrigada Jesus, marcadas são cicatrizes que provam que Ele precisou. Se você é livre, adore, para que eu pudesse ser livre. Nós somos livres, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Aleluia. Este Espírito me convence, esse Espírito me leva aos pés do Calvário. Este Espírito Santo, doce Espírito Santo, testemunha da cruz de Cristo. Ele testemunha o meu coração, Ele testemunha na minha alma. E agora, Jesus é retirado da cruz, Ele é colocado em um sepulcro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso Ele é a primícia dos que dormem, porque assim como Ele ressuscitou incorruptível, nós também ressuscitaremos ao soar da última trombeta. E depois de todas as coisas, Ele voltará naquele mesmo lugar. João estava na ilha de Patmos. E agora, quem vai pregar para você literalmente é a palavra de Deus. Última vez que João havia visto Jesus, ele viu as marcas das mãos e nos pés. E agora, o Espírito de Deus diz: João, olhe, Apocalipse capítulo 19, para nós encerrarmos, versículos 11 a 16. João escreve, e ele está falando do Cristo, do Nazareno, do que foi vituperado, do que foi crucificado, do que foi zombado, do que foi escarnecido, do que entregou o Espírito, do que ressuscitou no terceiro dia. Ele olhou e ele disse: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça havia uma coroa de espinhos? Não. Sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava nu? Não, ele estava vestido de veste tingida de sangue. E seguiam-no quem? Ele estava só? Não, seguiam-nos os exércitos celestiais em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saíam palavras quase
inaudíveis. Não, da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E agora na inscrição dele, quem olha para ele vê o quê? Este é Jesus, o rei dos judeus? Não, porque na sua coxa e no seu manto está escrito: Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, igreja. Fechando, ainda estou aqui parado. Cante enquanto você adora. Olho para as suas mãos e lembro, eu vou ver essas marcas lá no céu. Mãos que um dia ele estendeu para curar. Mãos que um dia ele estendeu, adore, para salvar. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Essas mãos estão sobre nós. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. E agora, aleluia, são mãos feridas. Foi por mim, foi por você, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Oh, Senhor Jesus, a tua igreja te adora nessa noite. Nós somos comprados por um bom preço, preço de sangue, é por isso que nós nos rendemos a ti, Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o Senhor levou sobre si. E é por isso, Senhor, que nós, em parte nós oramos, mas nós também profetizamos, Senhor. Deus, cura aqueles que precisam ser curados. Vá ao encontro de almas feridas nesta noite, Senhor. Deus, vai ao encontro de moribundos espirituais nessa noite, de casamentos moribundos, de ministérios moribundos, porque a arma de Satanás já foi tirada dele na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos ressuscitar em ti. Se há alguém aqui como vale de ossos secos, nós profetizamos pelo poder do sangue, nós vamos ressuscitar e marchar triunfantes, porque se o Senhor saiu das portas de Jerusalém para ser morto, nós entraremos em Jerusalém vivos, e que o teu Espírito sopre sobre a igreja nesta noite vida. Espírito Santo, sopra vida sobre nós essa noite, vida espiritual, vida na alma. Senhor, fecha feridas antigas. Espírito Santo, o Senhor tem cicatrizes suficientes para que nós possamos ser sarados. O Senhor tem cicatrizes suficientes para que nós possamos ser alcançados. Obrigada pela vida do teu filho. Obrigada pelo teu plano perfeito. Obrigada pelo mistério da graça que nos alcançou. Em nome do teu filho nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Salvador, meu Salvador.